voando alto e rápido em nome de Jesus. Mas hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, mas tendo como o primeiro texto bíblico Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, e também o versículo 1 do capítulo 4. E daí então nós vamos passear pelas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver outros textos bíblicos, tá bom? E a nossa reflexão hoje é sobre o céu. A esperança do céu muda a minha vida na terra. Você pode dizer isso comigo? A esperança do céu muda a minha vida na terra. E nós vamos começar então aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, e também nós veremos o versículo 1 do capítulo 4. Então, ouça a palavra de Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Portanto, concluindo esse raciocínio, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo, com essa consciência, com essa compreensão de que a nossa pátria está nos céus e de que a nossa esperança é que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, voltará e Ele realizará uma obra fenomenal. O nosso corpo será transformado, deixará o estágio de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Jesus, segundo a eficácia do poder que Ele tem. Então, nós devemos permanecer firmes deste modo, no Senhor, com esta consciência. Vamos orar. Deus bendito, o céu para nós não é só uma promessa, como já cantaram. O céu para nós é a promessa. O céu para nós é a nossa esperança. E nós te pedimos hoje que o nosso coração, mais uma vez, seja edificado, acalentado, encorajado por esta tão grandiosa promessa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Richard Baxter disse o seguinte: em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar nosso coração. Esse autor ainda, Richard Baxter, ele disse o seguinte: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Eu ainda quero citar algumas frases sobre os céus. Eu não abro mão do céu, pois somente lá encontrarei a verdadeira paz comigo mesmo, com o meu próximo e com Deus. Uma outra frase: sou peregrino numa caminhada de volta para o meu lar. E aqui eu abro um parêntese para dizer, queridos, nós não podemos perder esse DNA peregrino. Nós estamos numa jornada, nós somos hebreus, e hebreus traz essa ideia de caminhantes, de peregrinos, de andarilhos, e nós estamos assim, marchando em direção à terra prometida. Uma frase de um grande teólogo, escritor e pastor, A.W. Tozer, ele disse o seguinte: a fraqueza dos cristãos modernos é que eles se sentem muito em casa no mundo. C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, que se tornaram produção de filme, ele disse o seguinte:
O fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu é a nossa casa. Repito, o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu é a nossa casa. Agora veja o seguinte, eu ainda quero citar duas frases que estão diretamente pertinentes ao foco da nossa mensagem hoje sobre o céu. A primeira é uma frase de Francisco de Assis. Ele disse o seguinte: o céu é o que sustenta a terra. O céu é o que sustenta a terra. Daí a gente pode entender que São Francisco de Assis está colocando uma conexão muito forte entre o céu e a terra, e não dois mundos desligados, e não dois mundos separados, mas há uma relação, há um entrosamento entre o céu e a terra, e é o céu que sustenta a terra. Claro que em sinônimos ele está dizendo, Deus é quem sustenta a terra. E a outra frase é de C.S. Lewis, e quando eu vi essa frase hoje, eu disse, era tudo que eu queria dizer. Eu preguei essa mensagem hoje de manhã, e ainda não conhecia essa frase de C.S. Lewis, eu disse, rapaz, era tudo que eu queria dizer, eu encontrei na boca de C.S. Lewis. Olha o que ele diz: se você aspirar o céu, ganhará a terra, mas se aspirar a terra, perderá ambos. Que sacada, não é? Genial! Se você aspirar o céu, ganhará a terra, mas se aspirar a terra, perderá ambos. Se você desejar o céu, sonhar com o céu, ter a sua esperança no céu, você vai ganhar a terra. Mas se você desejar a terra, amar a terra, se apaixonar pelo mundo, você não só perderá a terra, o mundo, como perderá ainda o céu. Daí, eu quero dizer o seguinte nessa reflexão de hoje, que o céu, quando está vivo em nós em forma de esperança, ele altera, ele muda, ele transforma a nossa existência na terra. Isso é o que os críticos do cristianismo nunca entenderam. Porque os críticos do cristianismo, como Karl Marx e tantos outros, eles diziam e dizem o seguinte: olha, a igreja, quando pensa no céu, ela entra numa espécie de entorpecimento. Daí a frase, a religião é o ópio do povo. Um grupo de pessoas que só pensam no céu, eles deixarão de estar engajados com a vida na terra. Não vão querer saber de estudar, não vão querer saber de produzir, não vão querer saber de melhorar os seus relacionamentos, afinal, eles têm um mundo melhor, daí que se dane a terra, eles estão indo para lá. Isso é uma forma errônea e equivocada de se analisar a esperança do céu que habita na igreja, porque é justamente o contrário. Quanto mais a igreja pensar no céu, quanto mais a igreja flertar com o céu, quanto mais a igreja viver Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que diz, pensai nas coisas lá do alto, quanto mais a igreja estiver com o Espírito Santo, naquela oração dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mais a igreja estará engajada na terra. Porque, queridos, a igreja do Senhor Jesus presente no mundo hoje é uma espécie de maquete, é uma espécie de insight, é uma espécie de amostra viva desse reino glorioso que um dia virá em plenitude. Então a igreja na terra, ela milita por melhor saúde, por mais educação. A igreja na terra milita pelo amor, pela paz. A igreja na terra, quando está conectada ao céu, ela quer melhorar os relacionamentos, ela quer que a vida, enfim, em todas as suas nuances, variantes e dimensões, se torne
completamente boa. Então, quando eu chamo você para pensar sobre o céu, eu não estou chamando você para suspender essa realidade, ao contrário, eu estou chamando você para vir do céu para a terra, com a cabeça do céu, porque quando nós formos tomados pelas realidades dos céus, então o reino de Deus começa a penetrar essa sociedade, com um grupo de pessoas que querem ver aquilo que um dia será de modo pleno e absoluto, já acontecendo, ainda que de modo pequeno, ainda que de modo razoável, ainda que de modo imperfeito, mas já no aqui e agora. Então, eu fui para a Bíblia com isso em mente. De que modo que, em tendo esperança no céu, a minha vida vai melhorar e mudar na terra. E aí então eu encontrei alguns textos bíblicos, e eu quero dar alguns exemplos aqui então, para você que está aqui no templo, você que está aí na internet nos assistindo. Quais são as dimensões que são alteradas pela esperança do céu presentes no nosso coração? Então, alguns exemplos. Em primeiro lugar, o céu muda a minha relação com a reputação. Abra sua Bíblia comigo. E aí nós vamos passear pela Bíblia, tá legal? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Quando eu estou cheio do céu no meu coração, quando a minha consciência está afogueada pelo céu, eu quebro a idolatria da reputação no meu coração. Olha o que diz o texto aí. Bem-aventurados sois, Jesus dizendo, é claro, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, pegaram aí o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando fizerem da sua vida um objeto de mentira, e enfim disserem todo mal contra vós, não chorem, não ficam se debatendo, não fiquem estressados, ao contrário, deixa o coração de vocês se regozijar e alegrar e exultar. Mas por que, Jesus? E Jesus responde, porque quando vocês estiverem vestindo essa camisa, grande será o vosso galardão nos céus. Queridos, nós temos uma preocupação enorme com o nosso nome. A nossa autoimagem diz muito para nós. A nossa reputação é como que uma espécie de ídolo para nós. Queremos saber o que as pessoas estão dizendo sobre nós. Queremos saber o que o outro pensa sobre nós. Queremos saber o que aquela família acha da gente. E quanto mais nós nos preocupamos com isso, mais significa que os nossos pés estão enraizados no chão dessa existência. Agora, quando a nossa reputação, a nossa imagem, a nossa fama é questionada, porque nós somos pessoas que querem viver em santidade, que querem amar a Jesus, que querem pregar o Evangelho, que estão cheios de Deus no coração, daí o que disserem sobre nós, seja injúria, seja perjúrio, seja mentira, seja mal, nós não estaremos impactados por isso. Por quê? Porque quando isso acontecer, será o sinal de que nós estamos agradando ao Senhor Jesus. E como nós somos cidadãos de uma outra pátria, não nos importa muito o que pensam de nós aqui, se nós estamos agradando a Deus nos céus. Sabe, queridos, eu cresci, quando adolescente, numa era em que a igreja estava sendo muito psicologizada. E eu lembro que houve um tempo em que quase todos os pastores pregavam a mesma mensagem, dizendo, você tem que se amar mais, rompa com esse complexo de inferioridade, você precisa se aceitar.
E aí eu olho para Jesus e Jesus diz assim, olha, o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus parte do princípio que todo ser humano se ama, todo ser humano gosta de se olhar no espelho, todo ser humano gosta da sua imagem, todo ser humano gosta de si mesmo, e porque gosta de si mesmo, se amar o outro como a si mesmo, a gente vai viver um ambiente de paz, de solidariedade, de bondade. Então a questão não é, você precisa se amar mais, a questão é, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a você mesmo, você fica em terceiro lugar. A igreja tem feito pouco barulho na terra, a igreja tem causado pouco impacto, porque a igreja está muito preocupada com a reputação. Hoje eu estava vendo um vídeo, o cara pregando no ônibus, chegou a abrir a palavra de Deus e pregando, eu pensando, olha que coisa linda, que vão falar que é doido, que é pirado, que é maluco, que é intransigente, que é inconveniente, que é problema, ele está pregando o evangelho. Ele já não tem mais amor à sua própria reputação. Cuidado, quando você deixar de fazer algo para Deus, porque você está preocupado com a sua imagem tornou-se um ídolo que precisa ser quebrado no altar do coração, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Segundo lugar, o que o céu muda na minha relação com esse mundo? O céu muda a minha relação com o dinheiro. Olha aí Mateus 6, 19 a 21, só passa uma página aí na sua Bíblia que você cai nesse texto. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja Jesus dizendo para os discípulos, deixem o céu governar a vida na terra, porque se o céu governar a vida na terra, vocês não vão amar o dinheiro, vocês não vão depositar confiança nos tesouros, porque esses tesouros que prometem para vocês paz, segurança, futuro estável, é mentiroso. A traça pode corroer, os ladrões podem escavar e roubar, mas se você ajuntar tesouros nos céus, então veja, eu acho isso aqui genial da parte de Deus, porque nós podemos ajuntar tesouros nos céus. E como é que a gente ajunta tesouros nos céus? Eu creio pregando o evangelho, eu creio praticando boas obras, eu creio vivendo os dons que Deus nos deu, eu creio militando engajadamente com a igreja de Jesus as causas de Deus. A gente está o quê? Fazendo poupança nos céus, que são aquilo que a Bíblia chama de galardões, que nós não sabemos bem o que é, só sabemos que será uma recompensa extra. A salvação é gratuita na cruz do Calvário, mas os galardões nós vamos ajuntando no céu a partir de uma vida engajada na terra. Querido, cuidado, você não fazer do dinheiro o grande Deus da sua vida. Você continua a leitura do texto aqui, lá no versículo 24, nós lemos o 19 a 21, no 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então veja, quanto mais o trabalho, hora extras, dinheiro, coisas, bens estiverem dominando o seu coração, mais você está se atolando no lamaçal do mundo. Quanto mais de bem com a vida, sem dinheiro ou com dinheiro você for, quanto mais grato a Deus,
quanto mais vivendo como o apóstolo Paulo disse, tendo que comer e com que vestir, estejamos contentes. Quanto mais o seu coração estiver focado no reino de Deus, mais você está sendo governado pelos valores dos céus na terra. Mas em terceiro lugar, o céu muda também a minha relação com a evangelização. Vamos lá para o Evangelho de Lucas? Passa aí, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 7. Está no contexto da parábola da ovelha perdida, não é? O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 lá no aprisco, que foi atrás daquela que se perdeu, e ele achou essa ovelha perdida. Olha o que diz o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Agora olha o versículo 10, diz assim, ó, a outra parábola da dracma perdida, a mulher perdeu uma das suas 10 dracmas, mas ela varreu a casa, acendeu a candeia, procurou, achou aquela dracma perdida. Aí Jesus fecha a parábola dizendo, versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Veja que o júbilo não é dos anjos, como muitos dizem. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O júbilo aqui é de Deus. Se eu digo assim, há júbilo diante do Daniel. Quem é que está diante do Daniel? Quem é que está diante do Daniel? Eu. Então, diga assim, há júbilo diante do Daniel. Ou seja, eu que estou em frente do Daniel, estou cheio de júbilo. Quando um pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos. E quem está em frente diante dos anjos? Deus. Esse júbilo é de Deus. Queridos, quando a minha cabeça está cheia do céu, eu começo a amar os perdidos. Eu me preocupo com a salvação daqueles que, se morrerem agora, sem a cruz de Cristo, sem o sangue de Jesus sobre eles, eles irão ao inferno. Daí, como eu sei que há uma outra possibilidade de destino eterno, que é o céu, eu vou atrás deles. Eu os amo. Essa semana, para a glória de Deus, eu perdi a noção de quantas pessoas eu falei de Jesus essa semana. Mas sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui, a vigília acabou meia-noite, depois nós tivemos comes e bebes, mas sobrou muito cachorro quente, e eu chamei então o Charley e o Bibico para irem comigo levar esses cachorros quentes para os moradores de rua, e o Patrick veio junto, e outras pessoas queriam ir também, mas acabou que não deu, a Gabriela queria ir junto, e outras pessoas, mas fomos nós, e aí nós íamos parando, encontrando os usuários de crack, gente dormindo na beira de calçada, e nós parávamos, dávamos o cachorro quente, mas eu disse para eles, olha, nós estamos dando um cachorro quente para vocês, estamos dando pão, mas isso é o mínimo que nós podemos fazer por vocês. O que de mais importante eu posso fazer por vocês é deixar com vocês o pão da vida, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai saciar a fome existencial que vocês têm, a fome espiritual que vocês têm. E aí nós rodamos aquela madrugada de sexta-feira passada agora, fazendo esse trabalho. Por quê, queridos? Que eu disse para eles, eu disse para alguns na evangelização, eu disse, olha, vocês estão aí jogados no chão, esse colchão, cheio de bactérias aqui, sem hora para comer, mas vocês acham que isso é o pior da vida de vocês? Eu falei, não, isso não é o pior. Se vocês morrerem sem Jesus, o inferno vem aí, é uma realidade infinitamente pior. Mas a vida de vocês não precisa ser sempre assim. Jesus pode restaurar a vida e a história de vocês. É isso, queridos. Porque quando uma destas pessoas, que aos olhos da sociedade são indigentes, sobrantes, excluídos, se algum deles
for tocado pelo Santo Espírito, abrir o coração, falar: Jesus, entra na minha história, apaga os meus pecados, eu me arrependo dessa vida e eu agora quero viver para Ti. Nesse exato momento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, abrirá um grande sorriso no céu, acolhendo estes também como seus filhos na família da fé. Então é isso, a minha cabeça tem que estar nos céus, o meu coração tem que estar no coração de Deus, e eu tenho que desejar ver Deus feliz com aquilo que eu faço na terra. E o que de mais proveitoso, pertinente, eficaz, direto, missionário posso fazer é pregar o Evangelho de Jesus. Mas eu ainda quero dizer para você o seguinte, querido, e só ainda antes de ir para o próximo ponto, um pastor chamado Paulo Borges Júnior, ele disse o seguinte: o céu é o lugar para onde a gente volta depois de ter cumprido a nossa missão. O céu é o lugar para onde a gente volta depois de ter cumprido a nossa missão. Jesus nos envia na terra como embaixadores dele, para alcançar outros. E depois que a gente cumpre a missão, a gente retorna para os braços dele, para a nossa morada definitiva. Mas ainda em quarto lugar, quando a nossa cabeça está no céu, quando a esperança do céu no nosso coração, o céu então muda a nossa relação com o sofrimento. Vamos agora para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. O céu muda a minha relação com o sofrimento. Se você tem a Bíblia na versão que eu leio, leia comigo esse versículo, porque é um dos mais extraordinários de toda a Bíblia. Vamos lá? Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Com a glória, a ser revelada em nós. Queridos, Deus criou o céu para reparar todos os danos e sofrimentos que tivermos na terra. Deus criou o céu para reparar todos os danos e sofrimentos que tivermos na terra. Agora, no dia 26 de novembro, mês passado, faleceu naquela madrugada de sábado, o grande missionário e pastor Russell Shedd, que veio dos Estados Unidos, ainda bem jovem, para trabalhar aqui no Brasil, e ele morreu em decorrência de problemas de saúde. E o Shedd, ele havia se submetido a um tratamento de câncer de próstata em agosto deste ano. Só que o tratamento não evoluiu como se esperava. E na última semana, então, antes dele morrer, foi um grupo de membros da Igreja Batista de Atibaia visitá-lo. E naquela conversa, o Russell Shedd disse assim: olha, eu estou sentindo que o fim da minha jornada terrestre está próximo. E daí ele disse: queridos, um conteúdo que ecoará por muitos anos ainda. Olha o que Russell Shedd disse para aqueles que foram visitá-lo. Abro aspas. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. 2 Coríntios 4,16. O sofrimento deste mundo é muito pouco,
em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Fecho aspas. E eu me atrevo a dizer a você o seguinte: sabe qual é o momento em que realmente a gente se dá conta de que o que a gente se alimentou durante a vida realmente foi palavra de Deus, teologia bíblica, evangelho? É na hora da morte. É quando não há desespero na sua alma, é quando não há ansiedade no seu coração, é quando você olha para a sua vida e para Deus e você diz como Paulo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É quando você olha para o seu sofrimento e você diz assim: estou desmamando já desse mundo, eu estou pronto a subir. E é quando você carrega no coração a certeza de que não há sofrimento na terra que o céu não possa curar. Não há sofrimento na terra que o céu não possa curar. Então, querido, você que está sofrendo, você que está em lágrimas, você que está chorando por dentro, você que está passando aí por um vale de lágrimas, não deixe com que esse sofrimento abafe a sua adoração a Deus, não deixe com que essas dificuldades te afastem do caminho do Deus vivo, não deixe com que esses traumas, essas crises e esses pesares te afastem da missão. Creia que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu ainda digo para você o seguinte, em quinto lugar: o céu muda a minha noção profissional. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Queridos, sabe quais deviam ser os melhores profissionais, os melhores funcionários, os melhores trabalhadores na terra? Os cristãos. Sabe qual devia ser os melhores patrões, os melhores empresários, os melhores contratantes? Os cristãos. Olha o que diz Colossenses 4, versículo 1. Paulo está falando aqui, já traduzindo para o nosso contexto, aos empresários. Olha o que ele diz: senhores, tratai os servos, tratai os empregados com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Agora, eleva os seus olhos aí para o capítulo 3 de Colossenses, versículo 22, que dá uma palavra também para os empregados, servos, empregados, funcionários. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O céu não nos desliga da vida na terra, ao contrário, nos faz ser embaixadores de lá aqui. E como é que um cristão, funcionário, vai para o banheiro e gasta 2 horas do tempo que ele devia estar produzindo lá no banheiro? Como é que um funcionário cristão deixa de ir trabalhar e dá um atestado falso à empresa? Como é que um funcionário cristão ou um patrão cristão vai ser um brigão, vai ser um desalmado, vai ser alguém sem compreensão? Como? É só se não estiver cheio do céu. Porque aqueles que estão cheios do céu, na cabeça e no coração, eles olham para o trabalho, a porta que Deus abriu, o emprego que Deus deu, e eles dizem assim: eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Eles vão ver Jesus na minha vida, eu vou ser o cara mais gente boa, eu vou ser o cara mais gente praça desse lugar. Não vou fazer fofoca, não vou ser leve trás, vou ser o homem e a mulher de Deus aqui, porque o que me aguarda é o céu. Olha que maravilha, olha como é que muda. Mas ainda, em sexto lugar, o céu muda a minha relação com a família. 1 Pedro 3,7. Olha que beleza, gente, o céu, oh, aleluia. Muda a nossa cabeça, meu Deus. Olha como é que a noção do céu causa impacto na vida familiar conjugal. 1 Pedro 3,7. Vamos para lá.
1 Pedro 3,7. Diz assim, ó, maridos, homens, é para nós aqui, hein? Vamos lá, hein? Muita atenção nessa hora, porque as mulheres ficarão atentas sobre qual é o nosso papel. Então vamos lá, hein? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente o que, gente? Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha Pedrão falando aqui. Ei, marido, você e sua mulher são herdeiros da mesma graça de vida. Vocês estão indo para o mesmo lugar, o céu. E se vocês estão indo para o mesmo lugar, o céu, como herdeiros dessa graça de vida, então, marido, ajuda um pouquinho mais em casa, passa a viver a vida comum do lar, ajude nas coisas com discernimento, tenha consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, a trate com dignidade. Quando você, marido, entende que um dia você estará diante de Deus para prestar contas de como você tratou a filha dele, porque, ei, antes dela ser sua esposa, ela é filha de Deus. Você vai dar conta de como é que você tratou essa mulher. E você, mulher abençoada, querida, um dia você vai dar contas a Deus de como você tratou esse marido, porque antes dele ser seu marido, ele é filho de Deus, não é? Precioso de Deus. Ei, pai, mãe, um dia vocês estarão diante de Deus para dar conta dos filhos. Como é que trataram os filhos? Filhos, um dia vocês estarão diante de Deus para dar conta de como trataram os pais. Veja, o céu vai alterando e mudando os nossos organismos familiares. Mas ainda em sétimo lugar, estou terminando. O céu muda a minha noção de santidade. Passa algumas páginas aí para frente. 1 João 3,3. 1 João 3,3. O céu muda a minha noção de santidade. Olha o que diz. 1 João 3,3. Vamos lá? E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Aí eu entendo a frouxidão moral e ética de muitos que se dizem cristãos. Porque todo aquele que nele não tem esta esperança é impuro. Daí eu entendo que falta muito da consciência do céu no nosso coração. Porque quando nós entendemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, quando nós entendemos que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando nós entendemos que a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós entendemos que o céu é o lugar em que o pecado não entra, em que a imoralidade não entra, em que a injustiça não entra, a santidade então começa a permear o nosso coração aqui agora. Para onde você está indo, querido? Porque se você está indo para o céu, coisas têm que mudar na sua vida, valores têm que mudar na sua cabeça, princípios têm que ser acrescentados ao seu cardápio diário, santidade. E assim mesmo se purifique todo que nele tem esta esperança. Quem tem a esperança do céu é crente, é santo, é puro, é aquele que quer viver mesmo para a glória de Deus. E por último, para a gente encerrar, o céu muda a minha relação com a morte. 1 Tessalonicenses, aí você tem que voltar, muitos textos, volta, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17. O céu muda a minha relação com a morte, porque a morte já não mata mais,
A morte não pode levar os cristãos para a segunda morte, para o inferno, em outras palavras. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. O céu muda minha relação com a morte. Quando alguns dos meus morrem, amigos ou parentes, e que foram servos do Senhor Jesus, que o tiveram como Senhor e Salvador, quando algum membro dessa igreja morre, o que eu digo é, até logo, até logo. Não sei se semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas Deus tem uma promessa, a promessa que um dia a gente vai se encontrar, e quando a gente se encontrar, você já não estará mais nesse corpo de morte, e nem eu nesse corpo de morte, porque a palavra de Deus diz que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo espiritual, um corpo forte, um corpo poderoso, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? Nós vamos zombar da cara da morte, porque aquele em quem nós cremos morreu numa cruz, foi sepultado numa gruta, mas ao terceiro dia, no domingo de madrugada, o Espírito Santo visitou, as correntes da morte foram destruídas, e ele se levantou, ressurreto, glorioso e poderoso, de entre os mortos, para nunca mais morrer. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu não posso encerrar essa mensagem. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Eu vou orar abençoando, mas eu quero que os irmãos possam ir ouvindo uma canção. Eu não posso encerrar essa mensagem sem perguntar a você: e você tem certeza de que está indo para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Se você fosse morrer agora, você teria essa mesma esperança que Russell Shedd carregava no coração, dizendo: estou pronto para subir? Querido, você não pode brincar com a eternidade. Você não pode brincar com a eternidade. E olha, nós só poderemos adentrar os portões celestiais por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A cruz do Calvário é a chave que abre os portões dos céus. Só por meio de Cristo Jesus e do seu sangue é que nós podemos ser reconciliados com Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já confessou os seus pecados? Você já abandonou o seu passado? Você já o chama de Senhor e Salvador? Se ainda não, esse é o momento de você orar dizendo: Deus, entra na minha vida, muda a minha história, toma o meu coração, planta em mim essa esperança da vida eterna, do novo céu e da nova terra. Amém? Deus abençoe você que está aí na internet nos assistindo, em nome de Jesus.